Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, terminou a primeira rodada do retorno e o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo de tudo que aconteceu na rodada. Não consegui ver muitos jogos, vi os melhores momentos, mas a gente vem aqui para falar de resultado, do que aconteceu, um resumão dos resultados. Porque, na verdade, jogo bonito, é espetáculo, tá difícil de ver. Então, irmão, a gente tem que ser resultadista. Pouco importa se está jogando bem, se está jogando mal. O que importa é os 3 pontos. Então, é baseado nisso que a gente vai fazer o nosso resumo da rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo também você pode se tornar membro do canal. Vamos lá, galera. A rodada começou no sábado com 3 jogos. 3 não, 4 jogos, né? Foram 4 jogos, não, 3 jogos mesmo. Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1. Esse foi o jogo que eu vi, que primeiro tempo do Fortaleza, segundo tempo do Atlético Paranaense, mas na minha visão, eu falei isso no vídeo, o Atlético Paranaense fez uma boa partida no segundo tempo, jogou mais, mas o segundo gol, o gol da virada, pra mim foi irregular. Eu vi na hora que teve uma mão, princípio de falta ali. O Atlético Paranaense ganhou, o que precisava era o resultado. Pouco importava se ia jogar bem ou se jogar mal, precisava dos pontos. Ainda está na zona de rebaixamento. Eu vi lanterna, o Atlético Paranaense. Mas precisava ganhar para começar o retorno com 3 pontos, que a missão do Atlético Paranaense é bem complicada. E acabou ganhando. O VAR, na minha visão, dessa vez que não foi nem chamado, né? O árbitro, para mim, deu uma ajuda para o Atlético Paranaense. E deu uma prejudicada no Fortaleza, sim. Fortaleza está na parte de cima da tabela, fez um bom jogo, recuou muito no segundo tempo e acabou sendo penalizado no finalzinho. Então, Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1. O que mais interessou foi o placar. Mas tem uma polêmica na arbitragem. São Paulo 2, Goiás 1. São Paulo que joga no meio de semana uma molezinha contra o Flamengo, pegou um time mais difícil, Goiás. Ganhou de 2-1. Eu não sei nem se o São Paulo jogou com o time titular ou não. Deixa eu ver aqui. Volpe, Juan Fran, da Cosmo, Nove, Reinaldo, Luan, Sara, Vitor Bueno, Igor Gomes, Brenner e Luciano, Não poupou muito, não. Foi com um time ali pra cima. E acabou ganhando de 2-1. O que mais importa era o resultado. Ganhou. São Paulo está muito bem no Campeonato Brasileiro. E com os jogos a menos que tem, se ganhar, vai brigar pelo título fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. E acredito eu que São Paulo tenha tudo na Copa do Brasil para passar pelo Flamengo. O Flamengo está em frangalhos. Depois da goleada que o Flamengo tomou hoje, outra goleada. Já tinha tomado uma do São Paulo, tomou outra do Atlético Mineiro. Vai continuar com um professor Pardal, e a tendência é que o São Paulo passe até com certa facilidade pelo Flamengo. E o Goiás é candidatíssimo ao rebaixamento. Ainda no sábado, Atlético Goianiense 1, Corinthians 1. Atlético Goianiense jogando em casa, precisando da vitória, também briga junto com o Corinthians para permanecer na Série A. Corinthians, tu não pode esperar muita coisa do Corinthians. Contratou agora o zagueiro Gemerson, mas o problema do Corinthians não é a zaga. O Corinthians tem até uns bons jogadores, mas não consegue engrenar. E acabou empatando num jogo de baixo nível. Também teve um problema de arbitragem nesse gol aí, o jogo. Rapaz, o VAR
Não tem. Se tiver mal intencionado, tendo ou não VAR, pouco vai importar. Então, Atlético Goianiense 1, Corinthians 1. É um placar que eu esperava. O Atlético Paranaense Fortaleza, normal. São Paulo e Goiás também normal. Achei até o jogo mais duro do que eu imaginava. Achei que São Paulo poderia ganhar até com mais facilidade, mas não foi. Atlético Goianiense Corinthians 1-1. Para mim um placar bem normal. Aí, no domingo, Vasco da Gama 0, Palmeiras 1. O jogo dos treinadores portugueses. É um jogo, no primeiro tempo, eu vi um pedaço muito ruim. Não aconteceu nada no primeiro tempo. Nada no primeiro tempo. Segundo tempo, teve jogo. Aí, teve um pênalti lá, muito do bobo. E o Palmeiras fez um gol, mas um jogo ruim. Jogo ruim. Mas o Palmeiras ganhou. E o Vasco segue a sua caminhada. De tentar permanecer na Série A. Junto com o Botafogo, o Vasco está na zona do rebaixamento. Vem na sequência horrorosa o Vasco. E o Palmeiras vem crescendo aos pouquinhos ali. Não fez na grande partida. O treinador só reclamando um pouco do campo lá, para coisa e tal. E acabou o Palmeiras ganhando de 1-0. Placar também, para mim, normal. Eu colocava o Palmeiras como favorito. O Vasco tem que abrir o olho. Muito olho. Tá feia a coisa pro Vasco. O Vasco tá na Sul-Americana, né? Conseguiu passar na Sul-Americana. Mas no Brasileiro a coisa tá feia. Internacional 2, Curitiba 2. Internacional jogou ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Jogou com Lomba, Heitor, da Gabriel, Cuesta, Moisés, Lindoso, Edenilson, Patrick, Marquinhos. Ou seja, jogou com um time o principal todo. De repente, uma outra peça ali que botou para descansar, mas time principal e acabou empatando 2-2 com o Curitiba. Teve um jogador expulso, isso atrapalha um pouco. O jogador expulso, não sei nem se foi no início ou no final. Deixa eu dar uma olhada aqui. Yuri Alberto. Eu acho que foi aqui o Nonato, acho que foi no segundo tempo, se eu não estiver enganado. Isso prejudicou um pouquinho, mas surpresa para mim. Surpresa. Esse foi o jogo que eu falei que se o Curitiba conseguisse o empate seria surpresa. E foi surpresa. Foi surpresa o empate. E o Internacional acabou perdendo 2 pontos em casa. Porém, terminou ainda líder, porque seu arquirrival, que não é mais o Flamengo não vai disputar o título. O título a briga para mim é Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. É essa briga. E de repente o Grêmio, se conseguir chegar, o Palmeiras, para mim eu não coloco o Flamengo, apesar do Flamengo ter um time muito bom, mas não tem treinador. Isso pesa. Então o Internacional empatou em casa. Foi surpresa. Bragantino 1, Santos 1. O jogo onde o Bragantino está na zona de rebaixamento, o Santos mais na parte de cima da tabela, mas o Santos também oscila demais. O empate ali, para mim, pelo estilo de jogo dos dois, era um placar bem compreensível, empate. Então não fico surpreso com o empate de Bragantino e Santos. O time do Bragantino não é ruim, só que também oscila demais. Empate, não sei como é que foi o jogo, mas pelo resultado foi ruim o Bragantino, que está na parte de baixo da tabela. E foi ruim para o Santos também, porque o Santos quer encostar lá em cima. Então o placar não foi bom para nenhum dos dois. Atlético Mineiro 4, Flamengo 0. Placar justo, eu vi o jogo, tem o vídeo aí. Posse de bola do Flamengo foi maior, o Flamengo chutou mais, atacou mais. Foi 4-0, mas não foi massacre. O Flamengo ficou com a posse de bola. Não foi uma posse de bola enganosa. O Flamengo criou, meteu bola na trave, o goleiro do Atlético Mineiro pegou muita bola. Mas no contra-ataque o Atlético Mineiro foi cirúrgico, fez os gols.
criou mais umas 2 oportunidades, poderia até ampliado o placar para 5 ou 6, mas não foi massacre. É que os contra-ataques do Atlético Mineiro estavam sendo muito bem feitos contra um time que não tem nenhum esquema tático. O Flamengo não tem esquema tático. O Flamengo está na parte de cima da tabela única exclusivamente por causa dos jogadores, que tem muita qualidade. Muita qualidade. Se os jogadores do Flamengo não tivessem qualidade, o Flamengo estava na zona de rebaixamento, porque não tem treinador. Fraco, fraco, fraco. A diretoria errou muito. E eu estou muito à vontade de falar, porque desde o início eu fui contra. Então, o Atlético Mineiro que também vem oscilando pra cacete. Não é também estrutura Atlético Mineiro, mas quando pega uma carninha assada dessa, que é o Flamengo, que é, não ofensivamente. Ofensivamente o Flamengo é forte pra cacete. Mas defensivamente, coitado. Os zagueiros e os laterais estão perdidos. Por quê? Porque não tem esquema. Não tem esquema. Aí você expõe os caras. E o São Paulo deitou e rolou ali, molezinha. Provavelmente foi um dos jogos mais fáceis que o Atlético Mineiro teve. E ganhou. Por isso que eu tô falando, o São Paulo pegou o time ideal. Time fácil de ser ganho. Se defende atrás, joga no contra-ataque, vai meter 4 de novo. Porque o Flamengo não tem esquema. Então, placar justo. Atlético Mineiro 4, Flamengo 0. Bahia 1, Botafogo 0. Tem o vídeo aqui no canal. Jogo polêmico do pênalti. No final, muito polêmico. Eu, particularmente, não daria o pênalti. Não daria o pênalti. Não daria o pênalti. O Bahia jogou mais. Não muito mais, mas jogou melhor. Mas o Bahia acabou com esse triunfo, como os baianos dizem, em cima do Botafogo. Dá uma respirada, o Botafogo entra na zona de rebaixamento, que na verdade a briga do Botafogo é para permanecer na Série A, do Bahia não. Eu esperava o Bahia um pouquinho mais acima. Mas o Bahia tem um jogo a menos, ganhando aí, vai ser nessa semana do Fortaleza, um jogo, uma parada indigesta pro Bahia, que o time do Fortaleza é muito bem arrumado e foi garfado, para mim foi garfado nessa rodada. Mas um placar onde o Bahia merecia. Não com um gol do jeito que foi, mas merecia. Fluminense 0, Grêmio 1, um jogo da parte de cima da tabela, onde o Grêmio vem não jogando muito bem, mas vem ganhando, vem somando pontos, quebra aí uma sequência do Fluminense. O Fluminense poderia ter passado o Flamengo se ganha o jogo. O Grêmio ganhou de 1 a 0, vem aos pouquinhos ali. Não é para brigar pelo título, nem Grêmio, nem Fluminense, na minha visão, pelo menos. Mas o Grêmio vem ali, galgando pontinho, 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 pontinho. Os times de cima estão oscilando demais, estão derrapando demais. Daqui a pouco o Grêmio pode chegar. Acredito até que chegue. Então, placar muito normal. Não vejo nada demais nesse placar poderia acontecer. Magalhães, e o 4 a 0 do Atlético Mineiro? Para você surpresa? Não. Eu falei que não é. Porque tem algumas coisas certas na vida. Uma é a morte. E a outra é que o Flamengo vai tomar gol. Isso é certo. Isso é certo. O time adversário que joga contra o Flamengo, ele sabe que um gol ele vai ter. Ele sabe que um gol ele vai fazer. Ele já sabe que tem um gol. Então, são as escolhas certas da vida. Então, o placar de 4 a 0 para mim não é anormal. E o último jogo foi Ceará 0, Sport Recife 0. Um jogo ali, um clássico nordestino, onde o Sport fez uma sequência boa, depois caiu, veio com muita derrota, muita derrota. O Ceará vem aí de uma classificação na Copa do Brasil, já tem jogo no meio de semana contra o Palmeiras, um jogo complicado, e acabou empatando em casa. Não é um bom resultado para o Ceará. Para o Sport foi, porque jogou fora de casa. Agora para o Ceará o 0 a 0 não foi um bom resultado. Dá até uma olhada aqui. A impressão que dá é que foi quase um ataque contra a defesa. Só que o Ceará não teve tanta posse de bola assim. A posse de bola foi meio a meio. Mas o Ceará chutou quase 30 vezes. Só que em direção ao gol 6. Você chuta quase 30 vezes. Só 6 em direção ao gol. Porra, fica difícil realmente de fazer gol.
O Sport chutou uma em direção ao gol. Então o Sport foi para se defender. E o Ceará, que é um time conhecidamente mais reativo, quando tem que usar a sua força de criação, tem mais dificuldade. Isso a gente já viu, não vou nem ficar falando, que eu acabo discutindo muito com os torcedores do Ceará por causa disso, mas um placar, para mim, bem normal. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro está Internacional ainda em primeiro lugar, com 36 pontos em 20 jogos. O Atlético Mineiro agora é o vice-líder com 35 pontos, com 19 jogos. O Flamengo em terceiro lugar, graças a Deus aos jogadores, com 35 pontos em 20 jogos. O Flamengo nos últimos 5 jogos só ganhou um. É igual o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos também só ganhou um. O Internacional nos últimos 5 jogos só ganhou 2. Então, quem está na parte de cima da tabela não está bem não. Aí sim tem um time bom na parte de cima da tabela. O São Paulo em quarto lugar, nos últimos 5 jogos ganhou 4. Esse é um candidato fortíssimo ao título, São Paulo. E está com 3 jogos a menos. Se o São Paulo ganhar, vai a 36, 39, 42 pontos. Abre 6 pontos do Internacional. 6. Vou torcer para o São Paulo. Em quinto lugar, o Fluminense com 32 pontos. Sexto lugar, o Palmeiras com 31. Esses são os G6. Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Fluminense e Palmeiras. Em sétimo lugar, o Santos com 31 pontos em 20 jogos. O Grêmio já em oitavo lugar com 30 pontos e um jogo a menos. Se o Grêmio ganhar esse jogo a menos, vai a 33. Ali passa o Fluminense, entra no G6 e fica em quinto colocado. Em nono lugar, o Sport Recife com 25 pontos em 20 jogos. E fechando a primeira página, com muita surpresa, o Corinthians em décimo lugar com 25 pontos em 20 jogos. Para outra página da tabela, o Fortaleza caiu bastante, estava lá em sexto, em oitavo. Agora o Fortaleza está em 11º lugar. Só para lembrar, o Sport Recife continua sendo o melhor nordestino. O Sport Recife continua sendo o melhor nordestino. Só para lembrar. O Fortaleza com 24 pontos em 18 jogos, tem 2 jogos a menos, faz um jogo nesta semana contra o Bahia. Pode melhorar a sua classificação. Em 12º, colado ali, o Ceará, com 24 pontos também, com 19 jogos, tem um jogo a menos. Em 13º lugar, o Atlético Goianiense com 23 pontos em 20 jogos. O Bahia, que ganhou, está na 14ª colocação com 22 pontos, com um jogo a menos. É justamente esse jogo contra o Fortaleza. Em 15º lugar, o Curitiba, que saiu da zona do rebaixamento, com 20 pontos em 20 jogos. E o Bragantino, que também saiu da zona do rebaixamento, com 20 pontos em 20 jogos. E na zona do rebaixamento, temos o Botafogo abrindo em 17º lugar com 20 pontos em 19 jogos. O Vasco da Gama com 19 pontos com 18 jogos. Nos últimos 5 jogos o Vasco não ganhou nenhum, só teve um empate, 4 derrotas. O Botafogo só teve uma vitória em 5 jogos. O Atlético Paranaense em 19º lugar com 19 pontos, com 19 jogos. Nos últimos 5 jogos o Atlético Paranaense só ganhou um, que foi justamente esse último jogo contra o Fortaleza. E na lanterninha com 20 pontos, com 12 pontos em 18 jogos, o Goiás, que não ganha de ninguém há muito tempo. Goiás dificilmente sai da zona de abaixamento. Uma vaga da Série B já é do Goiás. Agora as outras estão sendo disputadas ali, para mim, neste momento, do Fortaleza para baixo. Só que é muito difícil você falar, porque a parte de baixo da tabela, Fortaleza tem 2 jogos a menos, Ceará um jogo a menos, Bahia um jogo a menos, Botafogo um jogo a menos, Vasco da Gama 2 jogos a menos, Atlético Paranaense um jogo a menos, ou seja, está muito difícil de falar. Então, meus amigos, essa foi a minha análise desta
20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 21ª teremos Sport Recife Vasco, Santos Internacional, Goiás Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Fortaleza e São Paulo, Grêmio e Ceará, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Curitiba e Bahia e Botafogo e Bragantino. A sorte está lançada. Um abraço, fui!